Convido a igreja a ficar de pé e abrir a palavra de Deus em Números capítulo 32, versos de 1 a 6. Eu farei a leitura desses 6 versículos, mas gostaria de fazer a exposição de todo o capítulo 32 de Números. E Deus colocou no meu coração o capítulo 32, principalmente o versículo 6, que é a dobradiça da narrativa. Tudo gira em torno desse versículo. E se nós compreendermos esse versículo e essa pergunta que Moisés fez, nós temos aqui o substrato da mensagem, do sermão. Mas eu vou ler a partir do versículo 1 para dar o contexto. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não os faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Ruben, vamos ler? Vamos lá? Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Vamos repetir? Irão vossos irmãos à guerra e ficareis aqui? Amém. Pode sentar. A mensagem está nessa pergunta: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? E a partir dessa pergunta, nós podemos tirar pelo menos 6 lições da exposição do texto. Eu creio, só para trazer à sua memória o contexto, o povo de Israel está no limiar da terra prometida. Eles estão nas campinas de Moabe. E para entrar na terra prometida, primeiro eles atravessaram o Mar Vermelho, e agora eles precisam atravessar o Rio Jordão. E Moisés então reúne esse povo na campina. E ali ele faz 3 sermões, 3 mensagens, que são as 3 divisões do livro de Deuteronômio. E Deuteronômio significa, ele vai repetir a lei para o povo. Ali ele vai se despedir do povo. E os capítulos finais de Deuteronômio terminam justamente com a morte de Moisés. Então foram sermões de despedida. Mas de repente, aparecem 2 tribos e meia. 2 tribos e meia. Os filhos de Rubens, os filhos de Gade e metade da tribo de Manassés. E diz o seguinte: olha, nós não vamos atravessar o Jordão. A terra que nós estamos aqui é uma terra própria para a pecuária. Então nós não iremos atravessar o Jordão com os outros. Nós queremos ficar aqui. Nós queremos pegar essas cidades fortalezas que o Senhor feriu diante de Israel, e nós vamos colocar aqui as nossas famílias, e aqui nós vamos estabelecer a nossa herança. Mas Moisés então
E você vai observar que Moisés então faz essa pergunta: será que é justo? Até agora nós caminhamos juntos, chegamos até aqui, todos lutando, todos batalhando juntos. Vocês agora querem pegar parte dessa terra e não querem atravessar o Jordão? E aqui, meus amados irmãos, eu quero tirar algumas lições para nós. Porque o grande perigo na obra de Deus, que eu e você, nós enfrentamos, é o perigo de não fazer nada. Porque esse perigo não é só um perigo, é um pecado. E esse pecado vos achará. Nós estamos aqui hoje, SAF de Pinheiros, 117 anos, porque muitas mulheres do passado trabalharam para que a igreja chegasse até aqui hoje. Se eu estou aqui nesse púlpito, é só passar lá embaixo, ver a galeria de pastores, homens santos de Deus, muito melhor do que eu, que trabalharam, que lutaram para que a igreja fosse edificada. E nós não temos o direito agora de dizer está muito bom, vamos ficar aqui. Não, a marcha da igreja continua, a marcha da SAF continua. O compromisso que nós temos de passar a fé para as novas gerações continua. Presta atenção, irmãos. Primeira lição que o texto nos ensina: todo o povo de Deus tem uma causa comum. A causa de Deus não é minha, não é sua somente, é nossa. Então para de ficar falando, pastor, a sua igreja. Eu não tenho igreja nenhuma, cara. A igreja é de Jesus Cristo. A causa é nossa. E veja nesse texto: irão vossos irmãos o quê? A guerra. Preste atenção, irmãos. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E até nós chegarmos na Jerusalém celestial, nós temos que conquistar. Nós temos que avançar. Nós temos que trabalhar. E essa causa não é única, não é individual. É uma causa das 12 tribos. Você vai descobrir que lá em Apocalipse capítulo 5, diante do trono do Cordeiro, naquele momento da glorificação do Cordeiro, tem lá 24 anciãos. E esses 24 anciãos representam a igreja do Antigo Testamento, as 12 tribos, a igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos. É a igreja. Essa causa não é minha, essa causa é nossa. E é tão interessante. É como se Moisés estivesse dizendo assim: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui sentado. Vocês são todos irmãos. Então, meus amados irmãos, vamos entender o que Moisés está nos ensinando aqui. Porque a causa da igreja de Pinheiros, a missão da igreja de Pinheiros, não é individual, ela é coletiva, ela é nossa. E nós temos que agarrá-la como sendo nossa. Segundo lugar, colocar o interesse próprio em primeiro lugar é fatal para a obra de Deus. Veja que os filhos de Rúben e os filhos de Gade, eles só estão pensando neles. Eles só estão pensando no gado deles, na família deles. E um perigo muito grande, porque eles querem herdar uma herança que não está dentro da terra prometida. Eles querem ficar à beira da terra prometida. E é muito triste porque muitas igrejas, elas são prejudicadas por interesses mesquinhos de pessoas, de famílias, de líderes espirituais, que não estão pensando
espiritualmente falando, estão pensando nos seus interesses, o quê? Pessoais. Veja, no versículo 5, disseram, mas se achamos mercê aos teus olhos, não é aos olhos de Deus. Então são homens carnais, falando e buscando influência, tráfico de influência, argumentação, para tirar benefício em detrimento do outro. E nós não podemos ter isso, porque a SAF é importante, o coral das mulheres é importante, o departamento infantil é importante, cada setor, cada ministério, cada departamento da igreja é importante, tem a mesma relevância, tem o mesmo valor. E você, por favor, não fique procurando na igreja os seus próprios interesses, porque isso é fatal, isso é prejudicial para a vida da igreja. Eles viram que a terra de Gileade era própria para a pecuária. Eles pensam em si e não em Deus. Eles pensam em si e não nos outros. Eu quero que os outros vá para a guerra lá e se virem. Quero saber, eu já conquistei a minha herança, eu já estou aqui, estou numa boa. Vocês acham que tem gente que pensa assim hoje na igreja ou não? Hein? Eu de vez em quando penso que eu sou mais pecador do que vocês. Eu quero que a minha ideia, que o meu querer, que a minha vontade prevaleça. Mas não é assim. Não é assim. Terceira lição que o texto nos ensina: todo o povo de Deus tem uma causa comum. Colocar os interesses próprios em primeiro lugar é fatal para a obra de Deus. Terceiro, os interesses egoístas são fonte de desânimo para o povo. Dá uma olhadinha, por favor, no versículo 7. Versículos 7 e 8. Vamos ler juntos? O que diz? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneias a ver essa terra. Veja que o pedido daquelas 2,5 tribos ia prejudicar, ia desanimar o coração de 9,5 tribos. Porque foi isso que aconteceu na época de Josué e de Calebe. Dá um pulinho, meus amados irmãos, por favor. Em Deuteronômio, capítulo 1. No versículo 21, eis que o Senhor colocou diante essa terra. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou essa terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que as cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram subir a região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós o que não? Quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Presta atenção. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor ódio contra nós? Por isso nos tirou da terra do Egito para entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Versículo 28, lê comigo, Deuteronômio 1, 28. Para onde subiremos? Nós, irmãos, fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus.
também vimos ali os filhos dos... Preste atenção, 38 anos se passaram da narrativa de Moisés. E a geração, a segunda geração, que saiu do Egito, está com a mesma tentação. E aqui eu quero dizer para você, que está aqui na igreja, quando você não trabalha, quando você critica, quando você simplesmente busca os seus próprios interesses, isso vai contaminando, vai desanimando, vai derretendo o coração das pessoas. Quando os interesses dos homens estão acima dos interesses de Deus, a igreja se derrete, a igreja não tem experiências milagrosas com Deus, da direção de Deus, da bênção de Deus. Eu fiz uma conta, o exército de Israel tinha cerca de 600 mil homens preparados para a guerra. As 2,5 tribos, somando os soldados, ou os homens prontos para a guerra, eles somavam 136 mil soldados. De 600 mil, 136 está dizendo que eles vá, que eles avancem. Mas nós, o quê? Não vamos, nós queremos ficar aqui, nós queremos herdar logo a nossa herança. Quarto lugar, ajudar os outros na obra de Deus. Irmãos, é um grande o quê? Privilégio. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando Moisés faz essa pergunta, irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Veja bem, até aqui esses irmãos lutaram junto com vocês. Até aqui nós temos avançado, Deus tem nos dado, porque não era o povo que conquistava, Deus estava dando tudo. E vocês vão deixar os seus irmãos irem sozinhos para a batalha? E vocês ficarão aqui? Mas veja lá, irmãos, nos versos 16 e 19, vamos ler. Moisés deu uma carcada nessa turma. E no versículo 16, então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, a do Oriente. Veja, meus amados irmãos, eles disseram, então nós vamos deixar isso aqui reservado para nós, vamos colocar as nossas crianças fortificadas, e o nosso exército vai lá ajudar a conquistar. Isso parece sabedoria, isso parece esperteza, mas é um ato insano que eles estão propondo. Porque a terra prometida não estava antes do rio, estava depois do rio. E essas tribos aqui foram as primeiras a serem destruídas pelos inimigos assírios. Não era a terra que Deus queria que eles estivessem. Vocês estão entendendo? O lugar mais seguro da nossa vida é estarmos onde Deus quer que nós o quê? Estejamos. Não seja esperto com Deus. Não ache que você possa ludibriar Deus. Não pense assim. Filipenses, capítulo 2. Por favor, versículo 4.
Filipenses. Vamos ler juntos esse versículo. Está na tela. Vamos ler juntos aí. O que é que diz? Não tenha cada um em vista o que é, senão também cada qual o que é dos outros. Nada de partidarismo, nada de soberba, nada de facção. Vamos buscar o interesse coletivo. Vamos buscar o bem de todos. Quinto lugar, não fazer nada na obra de Deus é pecado. Veja no capítulo 32, versículo 23. Grife esse versículo na sua Bíblia, por favor. O que Moisés está dizendo aí? Números 32, 23. O que ele diz? Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes, e sabei que o vosso pecado vos há o que de? Presta atenção. Que pecado é esse? Ele não está falando dos vossos pecados. Ele está dizendo, se vocês não trabalharem para o bem comum da igreja, para o avanço da igreja, esse pecado vos achará. Se não achar aqui, vai achar você lá no juízo final. Porque há pecados que não são julgados agora. Há pecados que estão sob a ira de Deus, sob a sentença de Deus, mas a pena não foi executada definitivamente. Por isso que o ímpio pensa que porque Deus não faz justiça imediata, o pecado dele está impune, mas não está. Não está. Irmãos, o pior pecado que você pode cometer pela igreja, pela obra de Deus, é não fazer nada, o quê? Na obra de Deus. Esse pecado vos achará. Ele nos salvou para que nós nos tornamos servos dele, adoradores dele. Fomos salvos para servir. Fomos salvos para trabalhar. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20, parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus diz, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Agora, versículo 3 e 4, lê comigo aí, por favor. Mateus 20, o que é que diz? Saindo às 9 horas da manhã, pela terceira hora, viu na praça outros que estavam o quê? Desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles o quê? Foram. Presta atenção, a igreja de Deus, o reino de Deus, não é lugar de gente desocupada. Vocês estão entendendo ou não? Quer que eu desenho aqui? Põe legenda. Você precisa entender isso. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra. Nós temos que conquistar as nações para Cristo. Nós temos que ser agentes de transformação, de implantação do reino de Deus na história. Isso não é brincadeira. Isso não é título honorífico. Isso não é diploma, não é certificado. É trabalho, é ação. Não fazer nada na obra de Deus é o pecado. Pecado da ociosidade, da negligência, da indiferença com os outros e a indiferença com a causa de Cristo. Gente, quantas pessoas estão precisando de nós hoje, como igreja? Quanta coisa para fazer nos diversos ministérios da igreja. Eu estou em crise porque nós estamos com pouca visitação pastoral. Muita gente para ser atendida, para ser encorajada. Gente que não voltou depois da pandemia. Gente que está ferida, gente que está machucada. Gente que está aqui, não sabe nada de Bíblia.
veio ferido dessas igrejas aí e precisa de discipulado, precisa de instrução, precisa de orientação. E nós temos que sair do nosso mundo pessoal, particular e nos envolvermos com a obra de Deus. Sexto e último lugar. Essa pergunta que Moisés faz, ela é respondida nos versos 20 e 22. Dá uma olhadinha aí, por favor. Versos 20 e 22. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado agora os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis, e sereis desobrigados perante o Senhor, e perante Israel, e a terra vos será possessão perante o Senhor. Preste atenção. Quando colocamos os interesses do reino de Deus em primeiro lugar, Ele nos assegura a sua bênção. Se vocês ajudarem os outros na conquista da terra prometida, pode ter certeza que vocês serão o quê? Recompensados por Deus. Eu não quero discutir com vocês se essa é a terra que Deus quer para vocês, mas Ele satisfará o desejo do seu coração. Se é isso que você quer, eu quero concluir, irmãos, parabenizando a nossa SAF, pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação. Mas o trabalho não terminou. Não acabou. Temos muito trabalho para fazer. Isso serve para cada ministério aqui, para cada departamento da igreja. E que essa pergunta de Moisés possa ficar na sua mente. Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Você acha que isso é certo? Todo mundo trabalhou para você chegar até aqui. E agora você senta e diz, daqui para diante, se vire. Se vire. Duas aplicações práticas bem simples. Desobediência parcial é desobediência completa. Como você está obedecendo a Deus hoje? Completamente? Totalmente? Você quer o bem dessa igreja? Você quer que essa causa avance? Você quer que as pessoas que vêm aqui, elas sejam transformadas, abençoadas, impactadas pelo reino de Deus? Você tem esse amor no coração? Você quer obedecer a Deus para participar desse privilégio glorioso de abençoar outros? De irmos juntos para Jerusalém Celestial? Segunda pergunta, mais pessoal. Até que ponto os seus interesses pessoais têm prejudicado a igreja? Têm prejudicado os seus irmãos? Eu me lembro quando eu cheguei em Pinheiros, nós tínhamos uma presidente da mocidade, e ela disse: pastor, eu não posso participar da agenda da igreja porque eu tenho muitas atividades. E uma das atividades era na quarta-feira. E eu disse: o que é que você faz na quarta-feira? Eu tenho academia. Eu falei: não está melhorando nada, né, minha irmã? Só me desculpa. O que é mais importante para você? Uma academia, que você pode mudar de horário, que você pode ajeitar, ou um culto de oração, ou um trabalho da igreja, ou um ministério da igreja, ou um discipulado da igreja. Meu irmão, olha para a sua agenda e pergunta para Deus: está bom, Deus, aqui? O que é prioridade na sua vida hoje, meu irmão? Eu queria que você abrisse Filipenses capítulo 3, vamos ficar de pé e vamos ler esse texto. Filipenses capítulo 3. Eu queria que vocês lessem comigo
versos 20 e 21. Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. O que diz aí? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, versículo 1 do capítulo 4, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Irmãos, nós estamos indo para melhor. Para melhor. Então nós temos que trabalhar. Tem uns pastores que não gostam de usar essa expressão que o melhor está para acontecer. Está para acontecer. Eu vi até um pastor reformado. Isso é besta, cara. O melhor está para acontecer. Ou não? Está para acontecer. Agora nós somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Quando Ele vier, nós o veremos como Ele é. E seremos iguais a Ele. Amém? Então, quem está ocioso aqui hoje, deixa a carteira de trabalho aí, um assento. Tá certo? Você não pode ficar desocupado no reino de Deus, porque o reino de Deus não é lugar de desocupados.